Muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma Palavra da Vitória. Eu sou Avelino Ferreira, estarei com vocês esta noite. Nós já falamos sobre o medo, já falamos também sobre a tristeza. Agora vamos falar sobre a raiva ou a ira. É um sentimento humano? Um cristão pode se irar? A resposta é sim. É um sentimento humano e sim, todos nós podemos nos irar. Vamos na Bíblia ver alguns casos interessantes sobre momentos de ira que algumas pessoas tiveram? Não são poucos. Por exemplo, a gente pode começar desde Gênesis. Noé, quando tem ali aquele seu problema com seu filho, que vê Noé nu depois de se embebedar e acaba contando para os irmãos, mal comparando como se passasse o WhatsApp na época, acaba ali Noé irado, acaba dando uma palavra de maldição para o seu filho Cã. Moisés também, ao ver a injustiça cometida por um egípcio contra alguém do seu povo, também vai e numa atitude de raiva ataca aquele egípcio e acaba matando. A gente pode ver ao longo de toda a narrativa bíblica, também pela nossa própria vida, ter raiva de alguma coisa é um sentimento normal. O problema é que a gente tem que coletar as consequências dos nossos atos quando a gente tem esses momentos de raiva. No caso de Noé, quando ele amaldiçoou Cã, Cã vai dar origem a todos os povos, ou a uma boa parte dos povos, que vão ser um empecilho para o povo de Sem, os semitas, que foram os abençoados por Noé. A gente vai ver que são eles que estão morando na Terra Prometida, são eles que vão enganar o povo de Deus, e são eles que, ao longo do tempo, também vão fazer com que o povo de Deus comece a pecar. Moisés matou aquele egípcio, mas por causa disso também teve que fugir do Egito. Plano de Deus? Sem sombra de dúvida. Mas nós temos que coletar a consequência do nosso pecado. Irar-se, sentir raiva, é algo normal. Ela pode vir da frustração, aquela coisa que nos causa tristeza, né? Também o fato de você se sentir passado para trás, enganado de alguma forma, quando você sofre uma agressão, seja ela física ou verbal, se você é injuriado, difamado, ou se de alguma forma você está sendo combatido, são causas comuns para que nós tenhamos raiva, nós fiquemos irados com alguma situação. E hoje em dia, sendo bem sincero, precisa de muito pouco para que nós entremos numa situação de raiva, numa situação de conflito. Basta uma opinião numa rede social, você já será combatido e já haverá uma guerra. Pode ser por questão política, questão de vacina, qualquer outra coisa, vai virar uma guerra civil. Um monte de xingamento vem com isso e provavelmente você vai ficar em uma situação de raiva. Logo, nós podemos concluir que a raiva ou a ira é um sentimento humano. Mas nós somos discípulos de Cristo. Não podemos dar vazão à ira e deixar que ela tome conta de nós. Toda vez que a raiva toma conta de nós, nós tendemos a deixar de ser racionais e todo emocional toma conta de nós. A gente acaba fazendo coisas sem pensar, atacamos pessoas, agredimos amigos e depois que essa emoção de ira passa, a gente se arrepende do que fez. Eu falei o que não devia ter falado, eu fiz o que não deveria ter feito. E começa aquela pulguinha atrás da orelha a nos acusar. Satanás vai lembrar do seu momento de raiva. Todos os cristãos ou não, somos livres para cometer o pecado que desejarmos. Todavia, ninguém pode escolher as consequências do pecado que cometeu. Cometeu um ato inapropriado em momento de fúria? Saiba arcar com as consequências. Fez algo indevido, falou algo que não devia, você tem que arcar com as consequências do seu momento de raiva. O pecado não é você ter raiva de algo. É incontrolável você sentir raiva ou ira.
Agora, o pecado acontece no momento que você dá vazão àquela ira, àquela fúria, e acaba atacando as pessoas e acaba ali estremecendo relacionamentos por causa de um acesso furioso que você tem. Mas, se nós olharmos a Bíblia, nem mesmo aqueles que andavam com Cristo estavam livres de dar vazão à fúria. Vamos dar uma olhadinha lá em Lucas, capítulo 9, vamos ler do versículo 51 ao 54. A versão que eu estou utilizando, Almeida, Revista e Atualizada. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Aqui a gente volta a lembrar aquela questão que tinha ali um problema entre judeus e samaritanos. Jesus Cristo eram judeus e os samaritanos e os judeus não se falavam. A gente já abordou isso em alguns outros momentos de palavra, né? Mas basicamente ali tem toda a questão da mulher samaritana, do bom samaritano. Justamente são conceitos que quebram essa ideia de que havia ali dois povos que não poderiam se comunicar. Jesus já promovia a diversidade muito antes dela virar tema debatido hoje em dia. Nesse momento a gente vê ali dois discípulos de Jesus, Tiago e João. Eles, vendo que o plano de Jesus havia sido frustrado, pelo menos do ponto de vista deles, olham para Jesus e falam: Senhor, não, assim não. Tomaram as dores de Jesus e falaram: Senhor, você quer que a gente ore para que venha fogo do céu e consuma esses incircuncisos aí que negaram receber o Senhor? Jesus olha para eles e fala: olha, eu acho que vocês ainda não entenderam qual é o meu plano. Vocês podem ter raiva, é normal, a frustração de um plano nosso causa raiva. Mas vocês não podem dar vazão a essa fúria de vocês. Prosseguindo um pouquinho, lá em Lucas 9, vamos ver qual foi a resposta de Jesus para Tiago e João. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. E você, meu irmão, minha irmã, como tem sido o seu comportamento frente às pessoas? Como Tiago e João, e manda descer fogo do céu para consumir as almas perdidas? Ou como o de Jesus Cristo, aquele que olha para almas perdidas, aqueles que rejeitaram aceitá-lo, e fala assim: mesmo assim, independente disso, eu estou aqui pela salvação deles. Você tem ajudado a salvar almas ou manda descer fogo dos céus para consumir seus irmãos, amigos e colegas? O que diria uma alma perdida, alguém que não conhece a Cristo, ou então alguém que se desviou do caminho de Cristo, se olhasse para você hoje? Se olhasse as suas redes sociais hoje, veria um espelho de Cristo ou veria um espelho de Tiago e João? A raiva, infelizmente, nos deixa descontrolados. Um grande desafio quando a gente está num momento de ira é realmente perder esse controle. Você perdeu a razão. Você tinha razão
mas por causa daquele seu acesso de fúria, você perdeu a razão. A gente acaba tomando ações descabidas, desproporcionais, que produzem uma marca ruim no relacionamento que a gente tem com aquela outra parte, com aquela pessoa com quem que a gente está tendo um acesso de raiva. A gente acaba ficando um pouco envergonhado das ações que nós tomamos. Muitas das vezes acabamos arranjando motivos que justificam aquele nosso acesso de fúria. Eu só fiz isso por causa de tal coisa. E tentando ali achar uma certeza, achar uma verdade que no fundo do seu coração você sabe que não existe. A gente acaba tendo dificuldade de pedir desculpas. E mesmo que a gente tenha a coragem e a gente chegue até essa pessoa e peça desculpas, mesmo assim, a gente pode produzir uma marca que nunca vai se apagar no relacionamento com aquela pessoa. Como já disse antes, somos livres para cometer o pecado que a gente quiser, mas jamais seremos livres para escolher as consequências do pecado que nós cometemos. E esse não ceder à raiva é um desafio constante. Todas as pessoas têm, mas o cristão tem que ter um especial cuidado. Nós vivemos em um mundo acelerado, que nós somos bombardeados de informações dia e noite. A gente tem interferências mínimas nas nossas vidas que causam uma grande reação descompensada. Pegando aqui só um exemplo, né? Eu trabalho muitas das vezes em home office, estou trabalhando em casa, e de vez em quando meus filhos chegam aqui para falar comigo. Eu estou ou dando uma aula, ou no meio de uma reunião, ou no meio de um raciocínio aqui que é super importante, e aquilo ali corta o seu raciocínio, ou você tem que ficar aqui se protegendo para eles não aparecerem na câmera durante a reunião, uma reunião importante. E muitas das vezes acaba tendo uma reação desproporcional. E é uma coisa que eu luto constantemente, é justamente para não dar vazão à raiva. Muitas das vezes agora, meus filhos têm participado das aulas e reuniões. Afinal, se estão aqui também vão ter que ensinar alguma coisa, vão ter que comentar alguma coisa. É difícil. Não vou dizer que seja algo fácil. No dia a dia, acaba sendo uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado e ter muito controle para justamente não perder a razão. A gente acaba tendo esses momentos de fúria porque nós acordamos acreditando que tudo está sob nosso controle. E se a gente traçou um plano às 6 horas da manhã, quando você acordou, 6, 7 horas da manhã, aquele plano terá que ser seguido. Afinal de contas, é seu. É o seu dia. E no mundo hedonista que a gente vive hoje, a gente acaba acreditando que, de fato, o nosso plano é o mais importante. Eu gosto muito de uma frase do Mike Tyson sobre planos. Todo mundo tem um plano, até tomar o primeiro soco na cara. E aí é justamente quando a gente toma o primeiro soco na cara da nossa vida, do nosso dia a dia, é que a gente perde as estribeiras, a gente sai do certo. Você acaba com aquele sentimento de que não era para ser assim. Eu sou correto. Eu faço coisas corretas, então eu merecia mais, eu merecia ganhar, eu merecia ter isso, eu merecia ter aquilo, eu merecia que o meu planejamento que eu fiz de manhã fosse seguido à risca. Infelizmente, lá vem a vida e te dá um soco na cara e desfaz todos os seus planos. Afinal de contas, você tem que ter ciência de uma coisa: você nunca esteve no controle de absolutamente nada. Muito mal você consegue controlar alguns aspectos diretos da sua vida. Mas coisas quando você conta com outras pessoas, você conta com as condições do dia, acaba saindo dos seus planos. E aí quando sai do seu plano, é o momento da frustração. Acaba acontecendo o seu momento de raiva. Vai você, muitas das vezes, despejar essa frustração em cima de alguém. Eu digo isso não porque eu não passo por isso, é algo que eu passo todos os dias. Mas é algo que eu tento lembrar de Jesus todos os dias. O que ele nos ensinou?
é muito mais do que a gente pode imaginar. Ele não só nos ensina a não viver com raiva das pessoas, muito pelo contrário. A virtude que ele espera de nós é muito maior do que simplesmente não ter uma emoção. Ele reconhece que nós na vida teremos inimigos, teremos pessoas que sentiremos raivas, teremos momentos que não estarão no nosso controle. Mas ele nos faz um convite muito especial para nós cuidarmos até mesmo daquelas pessoas que nós temos birra, que nós acreditamos que não são nossas amigas, são nossas inimigas. Pegue lá sua Bíblia mais uma vez, vá no Evangelho de Lucas, capítulo 6, 35 e 36, ele dá um recado para nós que é muito importante e todo cristão deve seguir. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Ele te convida não só a suportar os seus inimigos, ele te convida a amar os seus inimigos. Aqueles que não te fizeram bem, aqueles que têm um ponto de vista diferente dos seus, aqueles que têm outras convicções que não são as suas. Todos são criaturas de Deus e o Evangelho não é apenas para o cristão, o Evangelho é para todos. Cristo veio para salvar todos. Qual é o nosso dever? Amar os nossos inimigos. Porque se nós odiarmos nossos inimigos, se nós colocarmos todas as nossas frustrações, toda a nossa fúria sobre os nossos inimigos, nós estaremos bloqueando a palavra de Deus na vida deles. Se você já recebeu a Cristo, se você conhece a palavra da salvação, a sua obrigação é amar as pessoas, para que elas também alcancem essa palavra e alcancem a salvação. Deus nunca escolheu um grupinho para ser salvo. Através daquele povo de Israel seriam benditas todas as famílias da terra, como ele havia prometido para Abraão. Então, não ficam apenas retido ao cristão as bênçãos que Jesus prometeu. Fica obrigatoriedade do cristão contar sobre as bênçãos que Jesus prometeu. A todos. Lembrando sempre, não é você que conquistou a sua salvação. A nossa salvação, ela veio de graça, pela graça de Cristo Jesus. Em nós não há absolutamente nada capaz de pagar por esse amor imerecido. Então, não foi eu, não foi o meu esforço, não foi o fato de eu me tornar cristão que me salvou. Foi aquele sacrifício de Jesus que salvou a mim. E aquele mesmo sacrifício de Jesus é aquele que é capaz de salvar o seu inimigo. Mesmo que se aplica a você, se aplica a ele. Jesus, no ensinamento dele, ele vai ainda além. Volta um pouquinho lá em Lucas e veja o que ele disse. Digo-vos, porém, a vós outros, que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam, ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixe-o levar também a túnica. Dá todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam? Assim fazei-vos vós também a eles. Talvez você escute essa frase e você possa pensar, olha, mas se eu fizer isso, mas se a pessoa me bater e eu der outra face, se ela pegar a minha capa e eu entregar a túnica, eu vou virar um grande saco de pancadas. E talvez você pense, não, eu tenho que me posicionar, né? Gosto muito das frases de efeitos que são usadas no nosso meio. Não, você tem que se posicionar. Sem sombra de dúvida, você tem que se posicionar. Você tem que se posicionar do lado de Jesus Cristo e absolutamente mais nenhum outro.
Lembrando que o que Jesus diz aqui não é que você precise conviver com as pessoas que te fazem mal. Você tem ali uma pessoa que te faz mal de alguma forma, o que Jesus fala, olha, ore por ela. Não devolva o mal com o mal. Ore por aquela pessoa. Se ela te amaldiçoou, você bendiga o nome dela e segue a sua vida. Você não precisa ficar ali com a pessoa eternamente. Você pode simplesmente falar, olha, ok, tudo bem, você fez isso, que Deus te abençoe, Deus te guarde e eu vou seguindo o meu caminho. Mas, se for inevitável que você viva com essa pessoa, trate-a bem. Porque você é espelho de Cristo na Terra. Você é a imagem do Salvador. Então você precisa ser o bom exemplo. É difícil, eu sei. Ser cristão não é fácil. Ser cristão é muito mais difícil do que ser não cristão. Porque ser cristão significa seguir os princípios de Cristo. E seguir os princípios de Cristo, você acaba tendo que seguir estes versículos que nós acabamos de ler. Orar pelos seus inimigos, bendizer quando eles te maldizem e, de fato, caminhar com eles apesar do que eles são. Porque Deus é misericordioso. Salvação veio para mim e para você, apesar do que nós somos. Eu digo, olha, pior do que inventarem mentiras sobre mim é se alguém falar todas as verdades sobre mim. A gente acaba vendo, olhando para dentro de nós mesmos e pensamos, olha, Deus, sem sombra de dúvida, é muito misericordioso. Porque, apesar do que eu sou, Ele continua me amando. Lendo aqui o último versículo desta palavra, sobre esse sentimento humano da raiva, eu deixo 1 Pedro, capítulo 3. Diz assim, a partir do versículo 8. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmos fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Que os olhos do Senhor repousam sobre o justo, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Sentimento de raiva é inevitável, mas nós não podemos ceder à tentação de pagar o mal com o mal, devolver o troco na mesma moeda. O nosso posicionamento continua sendo firme. Nosso posicionamento é ao lado de Cristo Jesus Salvador e mais nenhum outro. Não há líder político ou líder religioso com o qual nós devemos nos posicionar. Somos, acima de tudo, cristãos. Somos representantes de Jesus aqui nessa terra. Então, segura aqueles seus dedinhos nas redes sociais, nos WhatsApps, Facebooks, Instagram, etc. Freie a sua língua antes de uma palavra seja descompensada. Se deu espaço à ira, não tem jeito. Tem que pedir desculpas. E isso é um sinal de extrema grandeza. Do outro lado, há uma criatura igualzinha a você. É uma criatura de Deus, alvo da misericórdia divina e que precisa da palavra de Deus. Nós precisamos ser exemplos aqui nessa terra. Não estou dizendo que seja fácil, estou dizendo que nós precisamos, porque essa é a vontade do Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por mais esse momento que nós tivemos para ler a Tua palavra. Pai querido Deus amado, continue nos ajudando, Senhor Deus, a ser espelhos Teus nesta terra. Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a conter a nossa raiva, a nossa frustração, a nossa ira, Senhor Deus, para que nós possamos fazer aquilo que é a Tua vontade. Senhor,
que em momentos delicados da vida nós possamos lembrar das tuas palavras de sabedoria, que nós não paguemos o mal com o mal. Senhor, nos dê coragem para aceitar que há pessoas que são diferentes de nós, pensam diferente de nós, Senhor, e que muitas das vezes pode nos frustrar, mas que nós devemos bem dizer, Senhor, que nós mantenhamos sempre as portas abertas para falar da tua palavra para toda criatura, como foi dito na tua Santa Escritura. Senhor Deus, te agradecemos pela nossa vida, te pedimos um restante de semana abençoado, sempre com a sua presença. Muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nos vemos no próximo sábado, 4 da tarde, nós teremos o Cinemão do Soma Kairos. Não esqueça, sábado, 4 horas da tarde, Cinemão da Kairos, 5 de fevereiro. E na sequência, no domingo, nós nos vemos na Escola Bíblica Dominical, 9 horas da manhã. Lembrando que este domingo já é domingo de Santa Ceia. Sim, janeiro já se foi. Já estamos no mês 2 desse ano de 2022. Nos vemos sábado. Até lá.